Aleluia! Amém. Jesus é o nosso Senhor! Amém! Amém. Tá bom o som? Tá assim? Tá me ouvindo aí no fundo? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Tá vendo? Para mim tem muito rosto que eu nunca vi e eu creio que muitos irmãos também não me conhecem. Sou apenas um irmão em Cristo. Meu nome é Hamilton. Tá bom? Nós vamos estar esses dias aqui tendo comunhão no Senhor, desfrutando da sua palavra conjuntamente. Espero que o Senhor nos dê a graça do seu falar e que a luz dele possa brilhar. Senhor Jesus. Na restauração do Senhor, a característica principal dela é que aqui não andamos em trevas e nem a palavra dele é falta. Pelo contrário, ela é abundante e tem brilhado para nós. Ela brilha com a seguinte finalidade: nos conduzir no plano eterno de Deus. Não nos deixar aí à deriva. Quando nós vemos um título como esse, o pleno conhecimento da verdade, nós conhecemos esse versículo, um versículo bastante conhecido, né? Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. No primeiro momento, o pleno conhecimento da verdade, pensamos, tenho que ler mais a Bíblia. Tenho que conhecer mais a respeito de tudo aquilo que tem na palavra de Deus. Sim, está certo, mas não totalmente, se você só pensar dessa maneira. O pleno conhecimento da verdade, para nós que estamos na restauração do Senhor, tem que vir com a ótica e com a luz da economia divina. A verdade só é plena na economia de Deus se Deus mesmo estivesse dispensando para nós. Do contrário, essa verdade não passa de mero conhecimento ou doutrina, podemos até dizer doutrina morta. Na luz da economia de Deus, o pleno conhecimento da verdade é acompanhado desse Deus triuno maravilhoso sendo constituído em nós. Aí sim, podemos dizer que nós temos o pleno conhecimento da verdade. Do contrário, temos conhecimento apenas. O que pode acontecer é virar um monte de cabeção, né? Conhecimento, 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 conhecimento. E então, nessa tarde, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e aguardo que os irmãos exercitem o seu espírito para realmente aprofundarmos um pouco mais nessa palavra, nessa sinopse que os irmãos têm em suas mãos. Só que inicialmente eu vou começar lendo uma nota maravilhosa de 1 João 1,6, só que eu não vou ler ela inteira porque ela é muito grande. Se você tem a versão restauração, você pode acompanhar comigo. Eu vou começar lendo antes de entrar na sinopse. A nota de João 1,6, especificamente a nota 6,6. Aqui o versículo diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, antes de ler a nota, eu só gostaria de me deter um pouquinho nesse versículo. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira. O reter a verdade está ligado ao praticar a verdade. Praticar a verdade está ligado a vivermos a verdade. Logo, a verdade não é alguma coisa para acumularmos conhecimento,
mas a verdade é o próprio Deus triuno sendo dispensado para dentro de nós. E aí nós só podemos saborear essa verdade, tê-la constituída em nós, se vivemos. Então agora vou ler de novo o versículo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, sabe o que significa? Se dissermos que temos comunhão com Ele aqui, especificamente está dizendo, você tem um conhecimento. E você fala segundo o conhecimento que você tem comunhão com Ele. Isso é só conhecimento. Você está mentindo para você mesmo. Porque o versículo continua. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Faz mais sentido agora, não faz? A verdade não é um mero conhecimento. Não é porque eu sei alguns versículos da Bíblia, mas a minha vida não condiz com os versículos que eu sei. Eu vivo, ando, diferente dos versículos que eu tenho conhecimento. Os irmãos conseguem entender aonde eu quero chegar? Nós gostamos muitas vezes de recitar certos versículos, não é assim? Temos versículos decorados, mas o nosso viver não condiz com aquele monte de versículo que às vezes nós sabemos. Estamos mentindo para nós mesmos, porque não praticamos, não vivemos, não temos a verdade constituída no nosso ser. Isso é conhecer plenamente a verdade. Então agora vamos para a nota, para ela nos ajudar um pouco mais. Então, referindo aqui, essa é a nota 6, referindo-se à verdade. A palavra grega quer dizer realidade, entre parênteses, o oposto de vaidade. Cada coisa aqui tem significado, irmãos. Não podemos passar batido. O mero conhecimento de alguma coisa, seja o que for, e no caso hoje especificamente estamos falando da palavra de Deus, o mero conhecimento não passa de vaidade. E aqui essa verdade é o oposto de vaidade. Verdade, veracidade, genuinidade, sinceridade. Uau! Você percebe que tudo isso está ligado com o meu viver e com o teu viver? Você percebe que durante o nosso cotidiano, você se depara com veracidade, genuinidade, sinceridade. Não é assim? Que o sangue do Senhor nos cubra. E que o sangue do Senhor cubra isso que está falando com vocês. Quanto me falta de cada um desses itens? Veracidade, genuinidade, sinceridade. Não somos assim tão transparentes, não é verdade? Ser transparente, ser sincero, ser genuíno, é o resultado dessa pleno conhecimento da verdade. Do contrário, é um vazio aí. Deixa eu prosseguir com essa nota, senão só essa nota vai a mensagem inteira. Eu vou pular, a nota é muito grande. É a terminologia característica de João. E é uma das palavras mais profundas do Novo Testamento, que denota todas as realidades da economia divina como o conteúdo da revelação divina, transmitida e revelada pela palavra sagrada. Aí vem 8 itens, como ela se apresenta no Novo Testamento. Vou pular os outros 8 itens. Esse é o dever de casa. Depois os irmãos leem, e não basta apenas ler. Ore, porque os 3 primeiros itens falam
que o Pai é verdade, que o Filho é verdade, que o Espírito é verdade. E como isso tem a ver conosco e com a palavra de Deus? Então eu vou pular e ir para o final desses 8 itens. Dos 8 pontos acima mencionados, os primeiros 5 referem-se à mesma realidade em Deus, Cristo e o Espírito. A Trindade divina são um em essência. Portanto, esses 3, sendo os elementos básicos da substância da realidade divina, são, na verdade, uma realidade. Essa realidade divina única é a substância da palavra de Deus como a revelação divina. Por isso, torna-se a realidade divina revelada na palavra divina e torna a palavra divina a realidade. A palavra divina transmite a realidade divina única como conteúdo da fé, e o conteúdo da fé é a substância do Evangelho revelada em todo o Novo Testamento. Não se assuste. Essa nota realmente é tremenda, irmãos. Essa nota é tremenda. Eu vou continuar lendo mais um pedaço dessa nota. É só para os irmãos respirarem um pouco. E quando nós entrarmos na sinopse, tudo isso que talvez está sendo assim grego, hebraico, né? Não é português o que está sendo lido, vai ficar um pouco mais claro. Quando participamos, agora é um linguajar que nós já conhecemos. Quando participamos e desfrutamos da realidade divina, ela torna-se a nossa genuinidade, sinceridade, honestidade, confiabilidade, virtude excelente no nosso comportamento e nos capacita a expressar Deus, o Deus da realidade. Está mais claro, não está? Percebe? Quando você desfruta, isso se torna teu constituinte. Então não é que eu sou genuíno ou sincero ou coisa, não, é Deus em mim. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Tudo no universo, como dizia o pensador, é vaidade de vaidade. Vaidade significa vazio. Qual a única coisa que não é vaidade? O próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a Trindade divina na sua economia, se dispensando para o homem, para ser o conteúdo do homem em tudo aquilo que ele é e faz. Do contrário, é vaidade. Você quer ser bonzinho? É vaidade. Você quer ter práticas, entre aspas, religiosas? É vaidade. Tudo que você fizer desprovido da verdade divina, da realidade divina, é vaidade. Pronto, agora eu perdi onde eu estava lendo. Quem está acompanhando aí me ajuda. Tá vendo? O Deus da realidade, porque vivemos e assim nos tornamos aqueles, é isso? Desculpe, irmãos, é a idade, viu? Como virtude excelente no nosso comportamento, que nos capacita a expressar Deus, vírgula, o Deus da realidade, por quem vivemos, e assim nos tornamos aqueles que vivem uma vida de verdade. Preste atenção. Ou é assim ou não é. Assim vivemos uma vida de verdade. Do contrário, eu não sei o que nós estamos vivendo. Fora
da Trindade divina, podemos estar vivendo apenas um sonho, um teatro. Obrigado, irmão. Sim, uma interpretação, sei lá, é vaidade. Sem Deus, tudo é vaidade. Assim, nós tornamos aqueles que vivem uma vida de verdade, sem qualquer falsidade nem hipocrisia. Uma vida que corresponde à verdade revelada mediante a criação e a Escritura. Aleluia. A palavra verdade é usada no Novo Testamento mais de 100 vezes. O seu significado em cada ocorrência é determinada pelo contexto. Eu vou pular mais uma parte. E vou lá para o fim. Eu estou pulando, mas no dever de casa não é para pular. Você precisa ler essa nota. Último parágrafo. Aqui no versículo 6, verdade denota a realidade de Deus revelada em seu aspecto da luz divina. É o resultado e a manifestação da luz divina mencionada no versículo 5. A luz divina é a fonte em Deus. A verdade é o resultado e a manifestação da luz divina em nós. Quando permanecermos na luz divina, que desfrutamos na comunhão da vida divina, praticamos a verdade. Isso é, praticamos a realidade que captamos na luz divina. Quando permanecemos na fonte, o resultado torna-se a nossa prática. Aleluia. Irmão, aqui é um receituário isso aqui, viu, irmão? Para ler, orar, meditar, se constituir disso e realmente pedir para que o Senhor abençoe e ilumine. Porque, como nós vamos ver aqui ainda nessa sinopse, a origem da realidade está na luz divina. Como dizia um irmão no passado, era um irmão grandão, que talvez poucos aqui talvez tenham conhecido, chamava Xangão. Ele uma vez compartilhou que quando desfrutamos da verdade, né, profundamente tocamos na luz de Deus. E a luz de Deus, então, é a origem e a fonte da verdade. Então vamos para a sinopse. Está todo mundo ansioso para entrar na sinopse? Eu vou andar rápido com a sinopse. Não tem nenhum relógio aqui, hein, Sandro? Tem ali. Eu vou compartilhar até que hora, Sandro? Agora são 10 para 5. Desde que ninguém durma, tá bom. Amém. E não durma, irmãos. Se você cochilar, eu paro, tá bom? Então, atente, exercite o teu espírito, vamos penetrar um pouco mais na palavra de Deus. E recordando o que eu acabei de dizer, então, entender esse título que está aqui na lousa, na luz da economia de Deus. Senhor Jesus, o primeiro, o algarismo romano número 1 diz, a restauração do Senhor é a restauração da luz da verdade. Não meramente a verdade doutrinária, mas a luz da verdade. Os irmãos conhecem, todos nós já ouvimos falar, conhecemos um pouco de história. Agora estou falando de história da humanidade. A humanidade, você percebe que ano após ano nós estamos evoluindo, não estamos? Há um desenvolvimento, você nem consegue acompanhar, né? Principalmente o pessoal da minha idade, assim,
está correndo atrás da poeira, né? Porque já foi. Você não chega lá. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nem mesmo no que se refere à restauração da palavra de Deus. Você sabe que ali, pelo 5º século, a palavra de Deus foi totalmente fechada. E a história humana passou a viver a chamada Idade das Trevas. Vocês já ouviram isso? É a chamada Idade Média. Idade das Trevas. Não houve, a palavra de Deus estava fechada, e interessante que nem mesmo os cientistas, não tinha nada. É como se todos nós passamos aqui pelo, não parece que tem uma lacuna daqueles 2 anos, um intervalo aí? Às vezes você para pensar, imaginem em 1000 anos. Não estou falando 1 ano, 2, 10, 100, estou falando de 1000. 1000 anos, a humanidade ficou em trevas. Por quê? A palavra de Deus estava fechada. Alguém lendo a palavra de Deus, 1500 e qualquer coisa, essa pessoa todos nós sabemos quem é, chamava-se Lutero. Ele começou a ler, e o que aconteceu ali, irmãos? Um brilho, um pequeno brilho, aleluia, uma fresta, aleluia, começou a brilhar, e aí veio esse irmão, deu início à restauração da nossa era até os dias de hoje, irmãos. Resumidamente, quem somos nós? Nós estamos sobre os ombros, a partir de Lutero e de todos os irmãos que o sucederam. Há um século atrás, um irmão que vocês já ouviram falar, que se chamava Watchmani, e depois teve um outro irmão chamado Mitz. Essa é a linha da restauração do Senhor, e a linha da restauração do Senhor segue a linha da luz da verdade. Em relação a isso, temos que estar claro e temos que estar constituído com isso, para que nenhum vento nos balance. Há muitas teorias, doutrinas, há muitas falsidade, meigos falar. Se você não tiver constituído com a palavra, como sendo a sua realidade de vida, estamos fadados a balançar de um lado para o outro, por todo o vento de ensinamento. Essa era a preocupação de Paulo lá aos Efésios. E a expectativa de Paulo é que eles crescessem. E você sabe o que é crescer? Crescer até a vida de Deus constituída em você, e você tem ela quando você assimila a palavra de Deus. Tem ela constituída no teu ser. É o próprio Deus triuno como sua realidade da tua existência, do teu viver. Senhor Jesus. A verdade é o brilhar da luz, a expressão da luz divina. A luz espanta todas as trevas. É simples assim. E aqui diz que a verdade é o brilhar da luz, a expressão da luz divina. Se você for ler os versículos aqui de referência, você vai ver que essa verdade é uma pessoa maravilhosa. É a pessoa de Jesus Cristo. João 8,12, eu leio para os irmãos. João 8,12 diz: de novo lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz
do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E um versículo que não está aqui é João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta? Jesus. Aleluia! Jesus. Não um Jesus objetivo, fora. Para Ele te libertar, Ele tem que fazer parte da tua vida. Tem que ser a minha realidade e a tua realidade. A verdade é o resultado da luz. Esses versículos falam por si só. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso é João 1,4. 1,7. Este veio em testemunho, falando de João Batista, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. João 1,9. Era essa a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Aleluia. Não é um iluminar exterior, viu, irmão? Não é o sol brilhando. Ele ilumina dentro de você. As trevas não estão fora, está dentro. Nós precisamos desse brilhar aqui dentro. Em cada passo que nós damos, carecemos da luz divina. João 3:21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor Jesus. 2. Conhecimento sem luz. Podem ler comigo. Mas aleluia! Luz é a origem da verdade. Amém. Às vezes nós apreciamos excessivamente o conhecimento e ele pode nos entorpecer. É necessário? Sim. Se você não ler e não estudar a palavra, você não tem. Mas isso é apenas objetivo. A intenção, e na luz da economia de Deus, é que isso que você está ganhando faça parte do teu ser. Letra B. As verdades reveladas na Bíblia foram perdidas, ignoradas, mal compreendidas, mal interpretadas e aplicadas erroneamente ao longo das eras. Sabe o que faz com que a verdade seja perdida? O Senhor no nosso meio, na restauração, tem restaurado muitas verdades. Reunião após reunião. Conferência após conferência. Reavivamento matinal após reavivamento matinal. Se você aplica o teu coração, você vê as verdades brilharem, né? E essa é a oportunidade de você tê-la na tua vida. Uma das coisas, e talvez a principal delas, que faz com que elas se percam, é a falta de prática. É você não vivê-la. É você não tomá-la subjetivamente para você. Senhor Jesus. O 1 diz, a meta da restauração do Senhor é restaurar a realidade, a vida, a vivacidade, a força, o poder e o impacto das coisas reveladas na Bíblia. O que eu vou falar talvez seja até difícil de compreensão. Nós, irmãos, nós não somos assim fundamentalistas, que queremos apenas cumprir as Escrituras. Não sei se os irmãos podem me entender. Você se prima
por ter o conhecimento das Escrituras, como um fundamentalista, ou seja, tudo aqui tem que ser preto no branco aqui. Nós não somos fundamentalistas. Se somos mortos, se não temos vivacidade, como diz aqui, força, poder, impacto, de que adianta você saber um monte de coisa? Isso não é estar de acordo com a economia de Deus. Quando nos reunimos, eu quero ser tocado por essa vida. Eu quero desfrutar essa vida. Irmão, eu quero tocar no teu espírito. Eu quero saber o que você tem de Cristo para me dar. Quando nos reunimos para orar, não oramos por orar. Nós oramos para ter o nosso espírito exercitado, para que o nosso homem interior seja fortalecido. E Cristo assim habite no nosso coração. Porque do contrário, Ele não vai conseguir habitar. Se você ficar aqui fortalecido, Ele não habita no teu coração. Mas se você tiver com o teu espírito exercitado, Ele vai habitar no teu coração. Esse é o resultado das verdades serem reveladas. Isso é o contrário de sermos simplesmente fundamentalistas bíblicos. Eu conheço as Escrituras, e daí que você conhece. Eu conheço uma pessoa que sabe muito mais das Escrituras do que eu, de qualquer um dos irmãos que estão aqui. Fala grego, fala hebraico, e daí? E daí? Sim, o irmão está citando, João. Examinai as Escrituras, porque diz, achais ter nela a vida eterna, no entanto não quereis vir a mim para terem vida. Não quereis vir a mim para ter vida. Acho que hoje ainda eu estava compartilhando com o Márcio sobre esse irmão. Irmão amado, o Senhor está tendo misericórdia, está atraindo ele para a restauração, apesar do cabeção. Apesar, mas o Senhor é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus que abandona as 99 para buscar aquela ovelha perdida e põe sobre os ombros. E vem festejar porque achou ela. Ele dá importância por cada um de nós. Ele é o Espírito que busca com a mulher que acendeu a luz até achar. E te conduzir ao arrependimento. Por quê? Porque o Pai está esperando. Aguardando para te abraçar, para te beijar e para te dispensar o seu Filho Jesus Cristo. É isso. Simples assim. Simples assim. Essa é a economia de Deus. Deus não quer te maltratar. Não. Esquece, apaga isso da tua cabeça. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele está aguardando eu e você todos os dias. Todos os dias. Se voltar de tantas coisas. Tantas coisas. Até mesmo as coisas relativas à vida da igreja. Entenda o que eu estou dizendo. Não se distraia com nada. O meu medo com a vida da igreja é que nós nos acostumamos, empoeiramos e nos distraímos daquilo que é essencial. Sermos vitais, vivos, empoderados na palavra do Senhor. Você concorda comigo que o simples fato de você conhecer um versículo ou outro e ele não fizer parte da tua vida, isso não resulta em nada. Ele tem que ser você. Eu e você temos que ser homens verdade. Não porque conhecemos, mas porque vivemos, respiramos,
Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. 2. A verdade na restauração do Senhor é a consumação da verdade dos últimos 19 séculos. 2 Timóteo 2:2, e o que de mim ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, os quais serão aptos para ensinar outros também. Quem são esses homens fiéis? Deve ser aqueles irmãos de frente lá. Não pense assim. Se você pensar assim, você está criando hierarquia. Somos todos membros do corpo de Cristo. E membros uns dos outros. Uns dos outros. O que você ouviu e desfrutou e ganhou, eu preciso. Porque aquilo que você ouviu, ganhou e desfrutou, só você ouviu, ganhou e desfrutou. Vocês me entendem, irmão? O que eu ouvi, ganhei e desfrutei, eu passo. O que você ouve, ganha e desfruta, passe para o corpo. Essa é a justa cooperação de cada parte. C. Precisamos ter a verdade forjada e constituída em nós. A questão é o quanto isso já foi forjado em nós. Nós conhecemos, principalmente na restauração do Senhor, conhecemos muita verdade. A verdade está em nós, ou simplesmente as entendemos e guardamos na memória. Os irmãos entendem agora. Talvez quando eu comecei a falar, você não tinha esse entendimento, mas eu creio que agora você pode saber aonde nós estamos tocando. Não estamos tocando verdade de conhecimento, porque ela é mera verdade de conhecimento. Me perdoem. Isso não traz o Senhor de volta. Isso não constitui a amada do Senhor. Senhor Jesus. Só vou ler o versículo de 1 João 1:8. Novamente. Já li ele, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. 1 João 2:4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Uau! Deixa eu andar um pouco mais. 3 João 1:3. Pois fiquei muito alegre. Olha o João dando testemunho aqui. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e testificaram a respeito da tua firmeza na verdade, assim como tu andas na verdade. Olha, a verdade não é algo do conhecimento aqui. A verdade aqui era a vida dos irmãos. Tu andas na verdade. Não é um teatro. Não é um teatro. Ele anda e vive na verdade. Esses versículos são maravilhosos. João, em seguida, 3 João 1:4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não é que tem cabeção. Não. Andam. Vivem na verdade. Andam na verdade. Testemunham essa verdade.
o fato mais importante do teu testemunho não é o que você faz, é o que você é. Porque não necessariamente aquilo que você faz demonstra o que você é. Mas se você for, certamente você vai fazer o que tem que ser feito, que é o resultado da vida que está em você. Ser constituído com a verdade é ter o elemento intrínseco da revelação divina forjado em nós, tornando-se nosso constituinte, nosso ser intrínseco, nossa constituição orgânica. Isso aqui, irmãos, o elemento intrínseco é um próprio Deus triuno, a substância de toda a revelação divina. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu creio que o pessoal aqui da região de Belo Horizonte entende muito bem dessa palavra forjar, né? Acho que é uma área metalúrgica. Acho que os irmãos envolve aí temperatura e pressão, não é, irmão? Eu não sou um forjador. E martelada também? Então você percebe que ter essa realidade forjada em você não é assim algo tão simples, concorda comigo? O conhecimento é simples, eu falo e pronto, você sai daqui e você continua do mesmo jeito. Mas se a verdade foi forjada no teu ser intrínseco, lá dentro, na tua constituição, na tua índole, você não é mais o mesmo. Isso é que Deus quer. Não quer cabeção. Quer aqueles que vivam verdadeiramente o seu Filho Jesus Cristo. Porque se não temos a realidade, irmão, qualquer coisa nos distrai. Eu não sei porquê, mas por causa da queda, nós somos assim, essencialmente supersticiosos. Entendeu? Vou levantar com o pé direito hoje. A gente ri, mas eu não vou fazer isso porque dá azar. Sabe, isso está na natureza caída, tudo isso é falta de constituição da realidade. É o resultado do caos, é o resultado do vazio. É o resultado de vivermos em vaidade. Você se deixa atrair. Vou fazer uma fezinha hoje. Que pobreza! Que pobreza! Realmente o Senhor tem que ter misericórdia de nós. Bom, onde eu estou? E o 2 eu li? Há necessidade urgente da verdade viva. Produzir a igreja. Ajudar a igreja a existir e edificá-la. É pesado. Mas tem um modificador aqui. Somente essa verdade viva pode produzir a igreja. Logo, ela não pode ser doutrinária ou doutrinal, como você queira dizer. Tem que ser viva. Três, a verdade sólida, que é constituída em nós, se torna em nós uma nutrição constante e duradoura. Não é só uma questão de conhecer um versículo, mas estar constituído. E isso aqui diz, torna-se em nós uma nutrição constante e duradoura.
Não interprete isso como eu decorei o versículo e eu lembro do versículo em horas de acidente, em horas de pânico, em horas... Apaga. Apaga. Eu estou falando de algo eterno. Não estou falando de superstição. Estou falando de constituição da verdade em nós. Vocês vão cansar de me ouvir hoje falar da constituição da verdade em nós. Dessa verdade ser forjada em nós. De termos a realidade divina em nós. Isso é ter o próprio Deus triuno em nós. É a única realidade do universo. Isso é uma nutrição constante e duradoura. 1 Timóteo 4,6 diz, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e do bom ensinamento que tens seguido fielmente. 4. Se a verdade for trabalhada, constituída em nós, poderemos proteger os interesses das riquezas da divindade de Deus e as realizações da sua consumação. Você consegue alcançar isso? Que eu e você somos responsáveis nessa terra, hoje, somos responsáveis em proteger as riquezas de Deus? Você consegue alcançar nisso? Se você vive de qualquer maneira, você é uma porta aberta para o inimigo de Deus? Mas se você está constituído com a verdade, com a realidade, você é um muro. Não só de proteção, mas de separação. Isso é o resultado dessa verdade estar constituída em nós. Não pense que você não é responsável. Hoje vivemos no princípio da encarnação. Deus no homem. Ele foi o primeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus em vida e natureza. E em expressão, mas não na deidade. Oh, isso é demais para mim. Sabe quem falou isso? Vocês sabem? Sabe quem falou essa palavra? Vou repetir então. Deus se tornou homem, para que o homem se tornasse Deus, em vida e natureza e expressão, mas não na deidade. É recente. Foi no Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. 4º século. Um irmão chamado Atanásio. Onde estava essa verdade que ninguém via? Enterrada. E é por isso que esses amados irmãos, como o irmão Otmani, o Whitney, desenterra isso e traz como pico elevado da revelação divina. E isso é proteger as riquezas de Deus. Aleluia! Quando você ouve e é constituído dessa verdade, você toca nessa luz, você se torna uma barreira e até mesmo um limite. Barreira para não deixar entrar e limite de santidade. Você não passa essa linha. Uma vez eu ouvi um testemunho do irmão, eu estava presente. Foi no estudo vida de Apocalipse. Vou contar uma história, porque assim os irmãos relaxam e acordam, né? E vocês, quem tem água bebe, e quem não tem fica vendo eu beber. Eu vou dizer o que é esse limite. Esse irmão era o irmão Lee. A conferência de Apocalipse, 1976. Ele disse que os irmãos da Inglaterra colocaram ele, hospedaram ele num hotel luxuoso. E já naquela época, né, já tinha televisão colorida.
ele não ousou ligar a televisão. O testemunho dele é esse, que ele não ousou ligar para não perder a virgindade. Os irmãos entendem o que é isso? É para não se contaminar. Esse é o limite da santidade. Quando você está constituído, não queira imitar. Não queira imitar. Não imite nada. Não imite nada. Seja o que você é, até quando você conseguir ser assim ainda. Mas vai chegar um dia que você já não vai ser mais assim. A economia de Deus é exatamente isso. Calma. Calma. Eu não sou irmão Lee, nem você é. Mas que essa verdade brilhe em nós. Uma hora ela vai produzir o fruto da realidade, que é a constituição do próprio Deus em nós. Aí não é comportamento, irmãos. Não é comportamento. É uma diferença, não? Onde eu parei? Quem me ajuda? 5. A palavra de Deus, já são 5:25. A palavra de Deus, a verdade, está na Bíblia. Mas a Bíblia precisa de interpretação adequada. Por isso, em 2 Timóteo 2,15 diz: procura diligentemente apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que corta retamente a palavra da verdade. 6. Precisamos pagar o preço para aprender a verdade. 7. A verdade é absoluta em si mesma. E devemos ser absolutos pela verdade. Deus é verdade. Deus é absoluto. Não podemos rebaixar nem comprometer, irmão. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Nós somos assim, né? Deus não, Deus é absoluto. Moisés perguntou: o que direi eu? Quem está me mandando? Digo, eu sou, te enviou. Quem ele é? Eu sou. Se ele é, você não é. Nem eu. Ele é. Eu sou. Só ele é. Esse verbo só pode ser conjugado para Deus. Eu sou. Senhor Jesus. Algarismo romano número 2. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Não, quando eu falo isso, não olhe para os líderes. Todos. A restauração do Senhor, a restauração do Senhor é restaurar o pleno conhecimento da verdade. Acho que está claro, já falamos bastante sobre isso. 1. A degradação da igreja é resultado da negligência em relação à verdade. A verdade é o que importa, tá certo, irmãos? A verdade é o que importa. Olha a situação. Eu não quero entrar em questões negativas. Mas olha a situação. Mesmo daqueles amados irmãos que um dia estiveram reunidos conosco. Infelizmente, é uma degradação. Está parecendo o sobrinho de Abraão. Ló. Ele foi, você lê lá em Gênesis, ele foi armando as tendas até Sodoma e Gomorra. 2. A restauração do Senhor hoje é a restauração plena das verdades divinas na palavra sagrada. Letra B. Eu vou dar uma aceleradinha porque eu quero deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Letra B. Paulo era apóstolo não somente segundo a fé, mas também segundo o conhecimento da verdade.
Esse versículo de Tito diz: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Esse pleno conhecimento da verdade. Se você olhar esse versículo de uma maneira bem atenta, você vê aqui que isso aqui ele está falando do serviço dele, porque ele diz escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Talvez hoje na segunda sessão, não, amanhã nós vamos ver um pouco sobre essa questão da piedade. Vamos começar hoje à tarde e terminamos amanhã. Mas aqui se refere que nós não servimos com o nosso dom ou com o nosso zelo natural. Paulo foi um que se deu muito mal servindo com o zelo religioso dele natural. O máximo que ele pôde produzir foi concordar com a morte de Estevão, perseguir a igreja de Deus, e no fim ele ficou lá todo condenado, né? Quando a luz brilhou sobre ele, e ele mesmo diz: eu sou o maior dos pecadores, né, o menor de todos os santos. Quer dizer, mas isso Deus simplesmente quis escrever, né, nele. Então, não é... Se tem alguém que sabia muito bem que não poderia servir Deus no seu zelo natural, era esse aqui, Paulo. Pedro também, mas Paulo principalmente, né? Paulo principalmente. Às vezes nós temos que perguntar de que forma nós estamos servindo a igreja, né? Se é com o nosso zelo, se é com o nosso conhecimento bíblico. Às vezes alguém se aproxima de você e você quer demonstrar o teu conhecimento bíblico, né? Você já leu tanta coisa, mesmo entre nós, tanta literatura, tantos estudos de vida, tanto isso, não é que não é para ler. É que não servimos Deus dessa maneira. Não servimos Deus com o nosso conhecimento, nem com o nosso zelo. Fé é receber tudo que Deus planejou para nós. Tudo que Ele fez para nós e tudo que Ele nos deu. Nos livros de 1 e 2, nos livros de 1 e 2 Timóteo, Paulo enfatiza a necessidade dos crentes chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Falando, repetindo, enfatizando, essa é a necessidade, irmãos, chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. E isso está ligado com o nosso crescimento de vida, isso não está desvinculado uma coisa de outra. Não se faça de coitado, eu não sei, vida, não sei o quê. Não choramingue, não choramingue. Apenas se abra para o Senhor. Permita que Ele faça a obra em você. 3, o pleno conhecimento da verdade é uma apreensão completa. Apreensão quer dizer assimilação, viu, irmãos? É uma apreensão completa da verdade. Um reconhecimento pleno da realidade, de todas as coisas espirituais e divinas que recebemos pela fé. É assim que nós servimos, irmãos. Nós colocamos tantas coisas na frente da realidade. Achamos que o nosso serviço na casa de Deus, eu cheguei aqui primeiro que você, então eu mando mais do que você. Porque eu cheguei antes, entendeu? Esse é o homem natural, falando, né? E não segundo a verdade.
segundo a realidade. Senhor Jesus, teria muito o que falar nesse 3. Vamos para frente. C. Todos os crentes precisam chegar e estar no pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Temos que saber, irmãos, cada coisa do que se refere ao ministério, palavras como essa que nós estamos compartilhando hoje, reavivamento matinal que toda semana está na nossa mão, diariamente está na nossa mão, toda a literatura. Hoje eu vi que tem um livro novo. Cadê o livro aí, Sandro? Tem um livro novo. Eu não deixo passar um livro. Assim que eu pego, eu já leio. Esse aqui eu não li ainda. É a primeira vez que eu estou vendo ele. Ó. A visão gloriosa e o caminho da cruz. Witness Lee. Eu nem sei do que fala. Deve ser sobre a visão gloriosa. Duas coisas. A visão. E outra sobre o caminho da cruz. Pronto. Leia. Temos que saber, irmãos, não só nós desfrutamos para a nossa constituição, mas temos que saber como apresentar. E isso é um exercício. Na igreja em Sumaré, agora tem que dar uma equalizada, mas no começo, irmão, como eu compartilhar, vinha aquelas conversas, é difícil. Eu falei, tá bom. Sabe ler? Sei ler. Alguma coisa te tocou? Alguma coisa me tocou. Então vai lá na frente e lê aquilo que te tocou. Simples assim. Lê uma vez, 2 vezes, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele está compartilhando. Não é maravilhoso? Aleluia! Seja simples. Não fique na tua mente. Exercita teu espírito. Desfruta. Aquilo que você tocou, leia. No dia de compartilhar, leia. Hoje mesmo, falamos tantas coisas, você pode estar com a cabeça desse tamanho de me ouvir falar, mas alguma coisa brilhou. E você nem sabe direito o que dizer. Leia. Quem sabe a hora que você está lendo, o Senhor te dá uma palavrinha, e você fala. Não precisa dar mensagem, apenas compartilhe no ponto. 2. Ter o pleno conhecimento da verdade é conhecer a verdade plenamente. Conhecer a verdade assim é uma proteção. Aleluia! Isso é como a maturidade, viu, irmãos? É como a maturidade. D. Todos os crentes precisam conhecer e experimentar as verdades subjetivas e ser absolutos por elas. As verdades na Bíblia têm tanto o aspecto objetivo quanto o subjetivo. Óbvio. Deus é único. Habita em lugar inacessível. O Senhor está sentado no trono. São palavras objetivas. Mas, como vai na sequência aqui, diz, as verdades na Bíblia têm tanto o aspecto objetivo quanto o subjetivo. O objetivo nós usamos para atingir o subjetivo. Esse conhecimento objetivo, que é o conhecimento fora de você, é aquele conhecimento que ainda não está aplicado a você. Você tem conhecimento da justiça, você tem conhecimento da redenção, você tem conhecimento de tantas coisas. Isso é tudo objetivo, mas você aplica subjetivamente na tua experiência. Esses são os dois aspectos, né? Óbvio, todo conhecimento objetivo é muito bom para conhecimento, mas ele não pode parar aí. A igreja, ela é constituída, nós vamos ver mais para frente, pelas verdades subjetivas. Ela não é constituída pela verdade objetiva. Se você for pensar, e você for discutir apenas e ficar nas verdades objetivas, tem uns irmãos
na linha da restauração do Senhor, conhecido mais como os Brothers, os Irmãos Unidos, alguma coisa assim. Eles são tremendos no conhecimento das verdades objetivas. O que aconteceu? Esfacelaram em várias divisões. Por quê? Porque o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Não, mas é depois da tribulação. Não, mas tem aquela outra verdade. Discutindo as verdades objetivas. Se perderam aí. Se essas verdades objetivas não te ajudam a desfrutar as verdades subjetivas, ela perde a sua função. E a igreja e a economia de Deus não é feita das verdades objetivas simplesmente. A igreja especificamente, ela é feita das verdades subjetivas. Daquilo que você aplica na tua vida e tem a experiência dessas verdades. As verdades objetivas são para as verdades subjetivas. E as verdades subjetivas são para produzir a igreja. Se permanecermos nas verdades objetivas, nunca vamos ter a realidade da igreja. Nós podemos ter o conceito, a doutrina, né? É isso aí. Mas carecemos da realidade. A realidade está em desfrutarmos e termos o conhecimento pleno da verdade. 3. O Senhor deseja restaurar as verdades subjetivas nas Escrituras Sagradas. O aspecto subjetivo da verdade sobre o Deus triuno e a igreja. Eu ia continuar, não tem continuação. Então vou ler de novo. O Senhor deseja restaurar as verdades subjetivas nas Escrituras Sagradas. Ponto e vírgula. O aspecto subjetivo da verdade sobre o Deus triuno e a igreja. Por quê? Porque o aspecto objetivo nós conhecemos muito bem. Ele quer restaurar exatamente a verdade subjetiva. Falar sobre a Trindade divina, você encontra um monte de versículos, mas se você vê essa linha bem clara, se você for, por exemplo, num comparativo dos 3 primeiros evangelhos com o evangelho de João. Os 3 primeiros evangelhos, eles são focados nas verdades objetivas, não que não tenha verdade subjetiva, mas João é completamente subjetivo. Completamente subjetivo. Se assim não for, você não ganha, não entende e não vê nada. João é totalmente subjetivo. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Uau! Né? Essa luz vindo ao mundo ilumina todo homem. Uau! Tudo subjetivo. Tudo subjetivo. O Evangelho de João, eu estou falando, é o próximo. O Evangelho de João é um livro sobre as verdades subjetivas para a produção da igreja. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Isso é totalmente subjetivo. As verdades subjetivas, 5, estão ligadas ao espírito e à vida. E são constituídas com o espírito e a vida. Não é possível nós termos o pleno conhecimento da verdade sem desfrutarmos o espírito e a vida. Quando você desfruta espírito e vida na palavra, você desfruta dessa realidade subjetiva. E isso é constituído em nós. O espírito e a vida, são a substância das verdades subjetivas. Sem o espírito e a vida, não temos as verdades subjetivas. Quando vivemos pelo espírito e pela vida, temos a experiência das verdades subjetivas. Pronto.
Essa é a receita do médico aqui. Você quer ter experiência das verdades subjetivas? Você precisa, como diz aqui, quando vivemos pelo Espírito e pela vida, temos a experiência das verdades subjetivas. Senhor Jesus, você percebe que nós podemos ter o conhecimento objetivo sobre a cruz. Esse livro vai falar alguma coisa aí. Caminho da cruz. Mas em nós mesmos, nós não temos tal capacidade de tomar a cruz. A gente vai tomar a cruz, a gente range os dentes. E faz tudo pelo homem natural. Aonde está essa capacidade para tomarmos a cruz? Está no nosso espírito. Está naquele que um dia passou pela morte de cruz. Essa é a vida que nos capacita, que nos empodera a passarmos pela cruz, a negar a vida do ego. Isso é um viver subjetivo. Essa é a experiência subjetiva. Não é simplesmente você ter o conhecimento de que um dia o Senhor morreu e foi à cruz por você. A letra C diz: a vida da igreja é resultado da nossa experiência das verdades subjetivas. Quando experimentamos as verdades subjetivas, a igreja é produzida espontaneamente. Eu pensei que bastava juntar, pôr as cadeiras em ordem, cantar uns hinos. Não. A igreja tem que ser produzida a partir de vivermos essa realidade plena, esse conhecimento pleno da verdade subjetivamente. Apenas estou trocando a palavra de subjetivo por forja, viu, irmão? Estou trocando essa palavra por tê-la constituída em nós. É apenas mudando o cenário para que possamos ver e realmente ganharmos essa luz de que até mesmo o nosso conceito ou o nosso conhecimento relacionado à igreja, o Senhor tem que mudar. Ele constitui a igreja, que é o seu corpo, através do dispensar da sua vida em nós. Não tem outra maneira. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um mero eclesia, como um ajuntamento de pessoas. O corpo de Cristo é o resultado de eu e você desfrutarmos de tal pessoa maravilhosa. E Ele fazer parte da nossa constituição. Aí verdadeiramente nós vamos manifestá-lo. Senhor Jesus, a igreja é produzida espontaneamente. Letra E. Precisamos conhecer plenamente e ser absolutos pela verdade mais elevada. A verdade mais elevada, é que em Cristo, Deus... A verdade mais elevada é que em Cristo Deus tornou-se homem a fim de tornar o homem Deus em vida, natureza, constituição e expressão, mas não na deidade. Para que o Deus Redentor e o homem redimido sejam unidos, mesclados e incorporados. Isso é para uma próxima conferência. Ser unido, ser incorporado, ser mesclado e ser incorporado. É uma questão de vida, natureza e pessoa. Esse é o resultado final na Nova Jerusalém. Isso nós temos como vista, como alvo
como algo que nos norteia. Qualquer coisa fora disso, há o risco de você ser qualquer outra coisa, menos a igreja de Deus. Nós temos que ter isso que nós acabamos de ler aqui, algo nos norteando. Você pode balançar um pouquinho para cá, balançar um pouquinho para lá, mas o norte tem que estar claro. E você tem que ser conduzido em direção à verdade mais elevada, do pico mais elevado da revelação divina. É que Deus se tornou o homem, para que o homem se torne Deus em vida e expressão. É a única maneira. Não só, ele diz aqui, em união, mescla e incorporação. Não é só estar unido, mesclado em natureza, ou incorporado como pessoa, que você só vai ver na Nova Jerusalém. É o total mistura de Deus com o homem. O pico elevado da revelação divina, o diamante na caixa da Bíblia, é a revelação de que em Cristo Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Vocês prestaram atenção no que está escrito aqui, apesar do cansaço? Então, por favor, leia para mim esse 2, para que assim você acorde um pouquinho e a gente termine o que nós estamos fazendo aqui. Leia o 2, o pico. Não podemos ter dúvida disso. Onde está isso? Está na caixa da Bíblia. É o diamante da caixa. Eu vou dar outro exemplo então, para você descontrair um pouquinho, que meu tempo já acabou. Eu vou pintar um quadro. Talvez os irmãos já ouviram esse testemunho, o quadro de um tigre. Mas vou ambientá-lo próximo de um rio, numa floresta, com árvores, nuvem, isso, aquilo, mas o tigre está lá, no meio da caixa. Aí eu mostro o quadro para você e você tem que falar para alguém, que quadro que é esse que você viu? Quadro do quê? De árvore? De rio? De nuvem? Quadro do quê? Do tigre! Do tigre. Isso é que está aqui escrito, diamante na caixa da Bíblia. O Senhor conceda-nos olhos para ver esse diamante. A Bíblia tem muitas coisas. Nada é desprezado. Mas o diamante é que Deus se tornou homem. Para que o homem se torne Deus em vida, natureza e expressão. Aleluia! Esse é o diamante. Quando você apresentar e for falar da Bíblia para alguém, é assim que você tem que falar. Vai assustar? Não. É o que ele precisa ouvir. Porque é o que eu precisava ouvir, e eu não sou diferente de ninguém, nem você é diferente de ninguém. A necessidade de todo homem é o mesmo. Eu tinha um cliente, é um empresário. Tem várias indústrias, fatura milhões. Quando eu digo milhões, fala, um cara desse, até a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que ele entrar no reino. Eu fui almoçar com ele e o senhor me tocou. Faz tempo que você conhece, ele leva alguma coisa. Passei no local de reunião, comprei uma versão restauração. E esqueci. Chegamos almoçando com ele, no meio do almoço. Ele falou, vamos mudar de assunto. Eu queria que você me indicasse uma Bíblia. Eu comecei a rir. Como você está rindo? Ele falou, por que você está rindo? Eu falei, você lembra no começo que eu falei para você que eu ia te trazer um negócio e esqueci?
deixei lá na mesa, lá na escrivania. Ele falou, lembra? Então, é uma Bíblia. Aí o senhor abriu a porta para falar. O sentimento, eu não tinha outra coisa para falar para ele. Sobre o propósito eterno de Deus. Que Deus se tornou homem. Para que o homem se tornasse Deus em vida e natureza. Porque como filhos de Deus, o Pai quer se ver expresso através de nós. Eu represento o meu Pai. Não aquele que me gerou da carne e da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Ele está lendo. Vou terminar, irmãos. Me perdoe. Me perdoe, amado irmão Sandro. 4. 3. Deus se tornou homem mediante a encarnação, e o homem se torna Deus mediante a regeneração, santificação, renovação, transformação, conformação, glorificação. Acho que está claro, né, irmão? Somente por meio de Deus, somente por meio de Deus se tornar homem, para tornar o homem Deus, é que o corpo de Cristo pode ser produzido e edificado. Esse é o pico elevado da revelação divina dado a nós por Deus. O corpo de Cristo, irmãos, tem que ser como Ele. Não pode ser alguma coisa da tua imaginação, ou do que os homens pensam, ou que a religião quer fazer. É a obra exclusiva de Deus, obra-prima de Deus. A tua capacidade, os teus dons, por favor. Você tem uma lata de lixo lá na tua casa? Joga tudo isso. Fim. O padrão da restauração do Senhor depende do padrão da verdade que divulgamos. As verdades serão a medida e o padrão. Essas são as verdades, essas são as medidas, esse é o padrão da restauração do Senhor. Aleluia. Me perdoem pelo tempo, mas acho que tem um tempinho ainda, hein? Tem?